Muito bom dia, meus queridos amigos, que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Hoje, no dia 1º de abril, dia da verdade, dia de você conhecer um pouquinho mais da verdade de Deus, do amor, da inspiração do Espírito Santo através da sua palavra. No nosso quadro Palavra Rema de hoje, nós vamos começar um novo tema, um tema assim para alunos mesmos que gostam de estudar a palavra de Deus, para você que gosta de pegar a sua Bíblia e mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, nos dados históricos, nos dados de genealogia. Então, coisas tremendas nós vamos estudar durante todo esse mês de abril e, se for necessário, a gente entra também no mês de maio estudando esse novo tema juntamente com o pastor Evaldo. Você, quem sabe, tiver alguma dúvida acerca de algum tema que nós estudamos aqui, você pode mandar sua dúvida para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br, e a gente vai estar entrando em contato com você e, quem sabe, trazendo a sua dúvida aqui. Eu convido você para estar junto com a gente nessa próxima meia hora. Pega o seu caderninho, a sua Bíblia, o seu iPad ou aquilo que você usa para anotar. Abra o seu coração, porque hoje é dia de Palavra Rema. Seja bem-vindo ao nosso Palavra Rema de hoje. Meu querido amigo pastor Evaldo ficou um tempinho meio distante, né? Mas está novamente aqui para a gente estar adorando ao Senhor e a gente está aprendendo um pouquinho mais da palavra. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso Devocional Intimidade. É para mim uma alegria, Mônica, estar mais uma vez aqui nos estúdios da Iniciar TV e darmos continuidade. A gente acredita que a gente tem uma parcelazinha de contribuição, porque se passássemos por essa vida sem ter contribuído nada com o reino dos céus, seria assim muito triste. Então a gente sabe que essa parcelinha, essa contribuição a gente tem trazido e a eternidade poderá certamente nos revelar. A gente não vê assim um ganho no dia a dia, mas a gente sabe que isso é precioso aos olhos de Deus. E eu estava com muita saudade de você e queria estar aqui para nós meditar na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Esse estudo que nós vamos iniciar hoje, eu confesso que quando eu estava estudando e lendo ele, é algo muito tremendo, porque eu até quero falar um negócio para o pastor. Eu voltei a estudar, né? Voltei a estudar teologia, vou fazer 4.0 logo, e nunca é tarde para a gente voltar a estudar, né, pastor? E eu voltei a estudar porque é tão bom quando a gente para e começa a ter um tempo especial para estudar a palavra de Deus, né? Para você ou num curso de teologia ou na sua casa mesmo, porque o que a gente tem feito nas quartas-feiras aqui é um curso teológico tremendo, aquilo que nós temos estudado, as revelações que nós temos tido aqui. E o pastor, como é que tem sido a sua experiência, até um pouco antes da gente começar o tema, como é que tem sido a sua experiência como professor nesses dias? Porque depois de muito tempo, né, hoje com a Casa dos Profetas, o pastor tem um ministério de palavra muito forte, é uma marca registrada do seu ministério, que é o estudo da palavra, e a palavra nos liberta, mas ver jovens, pessoas já de idade, ampliando seus horizontes através da palavra de Deus, como é que você se sente em relação a isso? Hoje, Mônica, faz um ano que nós abrimos a Casa do Profeta. E os meninos aprenderam bastante. A gente conseguiu trazer uma metodologia assim, muito caipira, mas de muita eficiência, porque a gente repete quando estamos tomando café, repete quando nós estamos viajando, quando a gente está andando pela estrada. O assunto é sempre o reino dos céus e o aprendizado da palavra. E eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia há 20 e poucos anos. Mas neste ano, eu aprendi mais do que em todos os outros 20 anos. Foi uma bênção de Deus. Eu consigo agora juntar as pecinhas, né? Como se fosse um quebra-cabeça, e aquelas pecinhas que estavam faltando, hoje a gente tem colocado no seu devido lugar. Isso tem sido muito bom para mim. Porque a palavra também ela nos revigora, né? Ela nos faz ir além, é muito tremendo isso. Eu, pegando um gancho do que o pastor falou, eu aprendi em um ano aquilo que eu levei talvez 20 anos, né, para aprender, mas em um ano eu aprendi muito mais do que isso. É o revigorar da própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma fonte que jorra. Aí a gente consegue entender que é a fonte de água viva, que começa a jorrar de dentro da gente, para que a gente possa viver a vontade de Deus. E só conhecendo essa palavra que eu posso começar a entender o que é a vontade de Deus, né? Estava ouvindo um pregador falar que quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, ela tocou na palavra.
né? E ela tocou naquilo que podia fazer diferença na vida dela. E quando a gente está aprendendo, a gente está tocando a palavra, está aprendendo a palavra, e a oração mais eficaz que uma pessoa poderia fazer é orar a palavra de Deus. Nela está contido todas as nossas promessas, e Deus, ele é fiel. Fiel ao quê? A sua palavra, para cumprir. Então, quando você reivindica a palavra de Deus, quando você ora a palavra, sempre a sua oração será atendida. É verdade, porque a palavra... Eu ouvi uma vez um pregador que na igreja dele já fazia uns 3 anos que ele pregava João 3,16. E aí um dos fiéis ali da igreja veio: pastor, mas já fazem 3 anos que o senhor está pregando o mesmo versículo. E aí o pastor virou para eles: pois é, fazem 3 anos e vocês ainda não aprenderam. Pois por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Eu posso ler o mesmo versículo a vida inteira e ele sempre vai ter uma conotação e uma revelação diferente para nós. E esse estudo que nós vamos começar hoje, eu achei o estudo muito interessante mesmo. O nosso tema que nós vamos iniciar então é a escola de tirano, que é um tema que vai trazer muita abordagem de conhecimento teológico, de conhecimento contextual também da época de Paulo, porque Paulo não conheceu Jesus, né, pastor? Não conheceu fisicamente a Jesus. Ele veio ao apostolado depois que Jesus já havia ascendido aos céus, mas contudo se tornou o maior de todos os apóstolos, né? Uma das maiores expressões da Bíblia no apostolado. Paulo, Mônica, ele nasceu no ano 5, então ele era 5 anos mais moço do que Jesus. E quando Jesus faleceu, ele tinha 29 anos e ele se converteu no ano 34. Então, Jesus tinha morrido naquele ano e aí ele teve encontro com o Senhor. E quando Jesus estava pregando, ele nunca menciona que ele esteve junto, que ele viu, que ele foi testemunha ocular. Quando ele fala da ceia, ele disse: eu recebi do Senhor, eu recebi por ensinamento de outros, mas ele não esteve na Santa Ceia. Então, ele estava por ali, mas não exatamente em Jerusalém, ele devia estar em Antioquia, e não estava junto, não estava ali quando Jesus foi crucificado, mas ele recebeu de uma forma tão forte. Ele chama de visão celestial. Ele disse: eu não posso ser desobediente à visão celestial. Eu não vi com os meus olhos, mas a visão celestial, a cegueira física que aconteceu comigo e o encontro tremendo que aconteceu nunca mais me deixou parado. Ele tinha assim uma angústia, um desejo de falar do Senhor. E alguém perguntou: Paulo, você é um homem tão sábio, um doutor, um juiz do Supremo, por que você entra nessa pira, vamos dizer assim, numa linguagem de hoje, de querer pregar esse tal de Jesus defunto? E ele disse: eu não posso ser desobediente à visão celestial. Eu tenho algo tão forte dentro de mim que eu não posso ficar com a boca fechada, jamais poderei me calar diante daquilo que eu presenciei. Eu sou um apóstolo porque Deus apareceu para mim, Jesus apareceu para mim como que por um aborto, ainda tardio, mas apareceu para mim, então eu sou obrigado a levar essa palavra. Porque isso passou a ecoar, né? A reverberar dentro do coração dele. Esse primeiro bloco, a gente já está quase no final dele, mas eu queria que você entendesse, meu querido, que estudar a palavra de Deus é muito mais do que a gente pegar. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia, com um resumo, né, que nós fazemos da palavra, mas é muito mais do que isso, porque a palavra é como um alimento. Eu me alimento de manhã, mas vai chegando perto do meio-dia, eu vou ter fome de novo. Que o correto do corpo humano é o quê? Se alimentar de 3 em 3 horas, fisicamente falando. Mas espiritualmente falando, eu também preciso estar nutrindo a minha alma todo o tempo. Senão a Bíblia não estaria escrito, por exemplo, orai sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Eu vou andar o tempo todo orando? Sim, a minha mente ligada no Senhor. E através da palavra, por isso que Paulo dizia: eu não posso negar aquilo que foi tão forte. Como é que eu vou negar algo que está tão vivo? Algo que está tão latente dentro de mim, que passa a conduzir. É como se você... Como não? Eu creio assim, você perde o controle da tua vida quando você começa a mergulhar na palavra de Deus e receber essas verdades no seu interior, através do Espírito Santo. Isso nos mostra, Mônica, como a gente está longe
de uma vida, né? Como a vida do apóstolo São Paulo, né? Porque a gente corre o dia todo atrás de pagamentos, de boleto bancário, de conta de luz, né? E a gente não tira todo aquele tempo que precisaria ter para poder ter uma vida totalmente na presença do Senhor. E por isso que a gente apresenta um índice menor, né? Porque a nossa dedicação também é menor, né? E em vista disso a gente fica muitas vezes carente e muitas vezes a gente se sente impotente, também porque a gente tem se doado pouco, muito pouco. Porque a nossa essência vem do céu. Então a única coisa que verdadeiramente nos completa é o céu. Eu só vou ser completo. Eu posso fazer todas as coisas aqui na Terra da melhor maneira possível, mas eu vim do céu. A minha essência é do céu. Eu só vou me completar onde? No céu. E o céu está onde? Na palavra. Deus está onde? Na palavra. Essa palavra foi revelada para mim, né? E é por isso que esse estudo vai ser muito tremendo para os nossos corações. A gente vai ver dados muito do contexto de Paulo, da época de Paulo, e você vai entender através desse estudo que existem portas que se fecham, mas que não são fechadas pelo homem, são fechadas por Deus, para que outros lugares se abram. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Quando Ele fecha uma janela, Ele abre uma porta. Por isso que é importante darmos graças a Deus por tudo, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente reclama e a mão de Deus fechando uma porta e abrindo outra. Eu até me lembrei de um texto, pastor, que a gente teve uma ministração de grupo de mulheres há 2 semanas atrás, e porque Deus ele resiste aos soberbos, e a soberba, a gente às vezes não percebe a soberba na gente. Então existem momentos na nossa vida que é Deus quem está com a mão no nosso peito, é Deus quem está segurando a gente e entendo assim, não, eu estou resistindo a você porque eu tenho algo melhor lá na frente, então eu preciso tratar de você aqui, eu preciso que você mergulhe na palavra aqui, entenda aqui, seja curado aqui para que você possa avançar lá. E é essa questão de fugir, né, que o pastor acabou de falar, às vezes a gente quer fugir desse contexto. Então, meu querido, eu te convido no próximo bloco a estar aqui com a gente, já vai aí deixando tudo para anotar, porque tem muita coisa interessantíssima para você estar anotando desse estudo, e durante todo o mês de abril a gente vai estudar sobre a escola de Tirano. Eu vou ficar tomando meu chazinho aqui com o pastor, 30 segundinhos, a gente já volta.